Gracias, misionero Miguel. Muito Bermúdez obrigado, Marín. missionário Miguel Bermudes Dios te Marim. siga bendiciendo Deus continue te grandemente. abençoando grandemente. Y estamos muy felices y muy E estamos contentos muito de que estás felizes, allá muito contentes de que tu em estás Venezuela. lá na Venezuela, con todos los hermanos allá com todos os irmãos ali. y estamos orando a Dios E estamos orando a Deus para que nos permita pronto para que nos estar permita allá logo estarmos en lá Venezuela na Venezuela y compartir con todos los hermanos e allá compartilhar com todos os irmãos lá en las actividades que tendremos nas atividades que teremos. y así E assim disfrutar de todo lo que Dios nos dé desfrutarmos de tudo o que Deus nos para todo dê el pueblo para venezolano y todo o también povo para venezuelano todos los e hermanos também en para todos os irmãos todas partes del mundo em todas as partes do mundo. por causa de la situación Por conta da situação que hay, pues que existe, no hemos podido ir, pero não podemos ir, que sepan los hermanos mas que no es que no hayamos que os irmãos saibam que desejado não é estar que nós não allá, sino tenhamos que desejado estar, mas no se ha podido é que não foi possível, estar allá, não podemos estar pero lá, mi corazón está con mas o ustedes, meu coração pueblo está com venezolano, vocês, povo y yo sé que aquí venezuelano. todos los hermanos en Puerto Rico también, E aqui com os Estamos irmãos de com Porto ustedes, Rico também braço a estamos braço. com vocês, braço a braço. y ahora pues nos estamos viendo E a agora través nós de estamos nos vendo através satélite Amazonas, do satélite Amazonas, internet, pero muy pronto mas estaré con muito ustedes. em breve estarei com vocês. Que Dios bendiga al Que pueblo Deus abençoe venezolano o povo y venezuelano lo ayude, e o ajude, que pronto sea e que libertado. logo seja liberto, Como foi falado. livre, como foi falado. Esa palabra Essa palavra sea cumplida seja cumprida logo. hoy domingo Hoje, 22 de domingo, diciembre 22 de de este dezembro año 2024. desse ano de 2024. Agradecemos a nuestro Padre Agradecemos ao Celestial nosso que Pai estamos nuevamente acá, Celestial que estamos de Puerto novo Rico. aqui em Porto Rico y ya han escuchado e já me ouviram algunas cositas que se hablaron algumas esta coisinhas mañana, que se falaram nessa y manhã también en los cachorritos que e também os filhotinhos visitamos, que nós visitamos de todo lo que Dios ha estado llevando a e cabo tudo que Deus tem estado realizando en este tiempo, nesse tempo, lo cual o qual corresponde corresponde a la restauración à del restauração reino y trono de do David. reino e trono de Davi. Y tengan todos E tenham todos una feliz Navidad Feliz Natal y un próspero e año próspero ano 2025. de 2025. Que Dios derrame Que grandes Deus derrame bendiciones grandes bênçãos sobre todos os escolhidos de Deus que subiram a era de pedra angular, bendiciones espirituales, bênçãos espirituais, bênçãos materiais, que abram nosso entendimento sempre, as Escrituras, e nos dê toda a sabedoria que precisamos y nos e nos mantenha y sanos fortes e sãos hasta nuestra até a transformación. nossa transformação. En el nombre eterno No y nome glorioso, eterno e glorioso, como hijo de como David, filho de Davi, Rey de Rei reyes, dos Señor reis de e Senhor dos señores, oh Dios senhores, eterno, ó Deus em tua obra eterno, de que reclamo. em tua obra de reclamação, cuide-nos. Amén Amém y amén. e amém. Para esta ocasión tenemos el tema Para de las essa ocasião, profecías nós temos o tema para la As restauración del profecias reino para de David, a restauração que foi do reino de predicado Davi, que foi pregado por el Dr. William Soto pelo Santiago Dr. William Soto El 8 de Santiago, julio del 8 de 2006, julho de en 2006, Santiago de em Chile, Santiago do Chile. y E buscamos buscamos en el libro del no Apocalipsis, livro do Apocalipse, en el capítulo no capítulo 11, 11, verso 15, versículo 15, donde nos dice: onde nos diz: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que O decían: sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, y él reinará e ele reinará por los pelos siglos séculos de los siglos. dos séculos. Ahí escribe a la derecha, Aí à direita hacia ele arriba, escreve, ou seja, em cima, los reinos os reinos del mundo. do mundo. Y en Apocalipsis E capítulo em 12, Apocalipse 12, verso 7 en adelante nos dice: versículo 7 em diante después diz:
houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra. Aí em cima ele escreve: o mundo inteiro está enganado. E escreve Apocalipse 13, 14, 9, versículo 1 e 9, versículo 11. Então, foi lançado à terra e com ele seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. E em cima ele escreve Apocalipse 11, 15. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele, pois, os venceu. E ele escreve Apocalipse sangue de 9 ao 10. E da palavra do testemunho deles, e menosprezaram a sua vida até a morte. E desenha uma estrela de Davi. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. As profecias para a restauração do reino de Davi. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Nos dice en el mensaje pedir na mensagem pedir e trabalhar pela paz de Jerusalém, nos diz que foi pregado sábado 21 de janeiro de 2012 em Bogotá, Colômbia, diz. E quando se fala da vinda do reino de Deus, da qual Cristo disse, ensinando aos seus discípulos a orar, o Pai Nosso, quando lhes diz: vocês orarão assim, capítulo 6, versículo 8 em diante, e sobretudo no versículo 10: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ou aqui na terra. No livro das eras, sem edição, na página 614, nos diz: isso é da mensagem Revelação ou Apocalipse capítulo 4, parte 3, nos diz como é a vontade própria. Por que chama isso de vontade própria, irmão Branham? Porque põe um homem e uma mulher novamente, assim como Adão e Eva, no jardim do Éden. À esquerda ele escreve aí: livre-arbítrio. Sobre o que? As duas árvores. Vontade própria. Isso é morte. Isso é vida. Vontade própria. E moral, livre-arbítrio. Deus pôs o homem, Adão e Eva, esse mesmo aqui com livre-arbítrio. Ele põe vocês no mesmo lugar. E a única forma em que você pode ajeitar esta coisa aqui dentro é a sua vontade própria. Aleluia! A sua vontade própria, vocês têm que desejar fazer a vontade de Deus. Você tem que se afastar da sua própria vontade para permitir que entre a vontade de Deus, porque esse é o único canal que conduz ao coração. Ou vocês podem se unir a igrejas, vocês batistas e presbiterianos. Aí no parágrafo anterior ele desenha à esquerda 3 círculos, uma pedra angular e as eras.
E no círculo do meio, ele faz ali um cheque, e no círculo também do meio ele coloca um cheque assim, e ele escreve livre-arbítrio. Isso tudo à esquerda, embaixo, 3 círculos, a pedra angular e as eras, e escreve livre-arbítrio. Ou novamente ele escreveu em cima. E vocês, metodistas e peregrinos de santidade, podem vir à santificação, mas tem que querer fazer a vontade de Deus, vontade própria, para permitir que o Espírito Santo entre aqui para produzir estes sinais. Seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, sobre os enfermos porão suas mãos, tomarão em suas mãos coisas mortíferas, e além disso, esses sinais seguirão aos que deixaram que a sua vontade chegue a ser, e as obras que eu faço, eles as farão também. E aí ele volta a fazer 3 círculos e uma pedra angular e as eras. E também faz um cheque assim, no centro e na pedra angular. Eu espero que não passem despercebido. Tem um desejo de fazer a vontade de Deus. Vocês veem o que eu quero dizer? Agora o nosso irmão continua dizendo: como vai se fazer a vontade de Deus na terra? É através do que se sentará no trono de Davi no último dia. Veja como vai se fazer a vontade, através daquele que se sentará no trono de Davi. Na mesma oração, antes de dizer o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, diz: venha o teu reino. Para quê? E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para que se faça a vontade de Deus na terra. No livro das eras, esse editado, aqui é a 188, nesse outro é a 187. Ali nos diz: onde começa dizendo: os membros da noiva virgem o amarão, e eles terão suas virtudes, porque ele é o seu cabeça, e todo o poder lhe pertence. Eles estão sujeitos a ele, assim como os membros de nossos corpos estão sujeitos à nossa cabeça. E aí à esquerda ele desenha uma pedra angular e as eras. Note a harmonia entre o Pai e o Filho. Jesus nunca fez nada sem que primeiramente lhe fosse mostrado do Pai. João 5,19. Essa harmonia agora teria que sentir entre o noivo e a noiva. Ele ensina a sua palavra de vida a ela, e ela recebe e nunca duvida dela. Assim que nada pode machucá-la, nem mesmo a morte. Porque se a semente foi semeada, a água fará brotar novamente. A água fará brotar novamente. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo dessa coisa. A palavra está na noiva. Assim como esteve em Maria. E aí desenha uma pedrinha angular. A noiva tem a mente de Cristo. E à esquerda ele desenha uma pedra angular e escreve mente. Aqui nesse ele escreve: Maria é igual a noiva. Havia escrito aí também: não há mais morte. A noiva tem a mente de Cristo porque ela sabe o que Ele quer que se faça com a palavra. Ela realiza o mandamento da palavra e o seu nome, porque ela tem o assim diz o Senhor. Então a palavra é vivificada pelo Espírito e chega a acontecer, assim como uma semente que é semeada e regada chega à colheita madura, cumprindo o seu propósito. Em colheita, escreve à direita, desenha uma estrela de Davi.
Aqueles que estão na noiva fazem apenas a sua vontade. Ninguém pode fazer que procedam de outra forma. Aí desenha uma pedra angular e as eras. Se não tem um assim diz o Senhor, ficam caladas. Eles sabem que tem que ser Deus neles fazendo a obra, cumprindo a sua própria palavra, ou seja, fazendo a vontade de Deus. Ele não completou toda a sua obra quando esteve aqui em seu ministério terreno. Assim que agora opera em e por meio da noiva. Aí à direita ele escreve: o Espírito Santo em e na noiva operam. Gálatas 1, 4 ao 6. E desenha uma pedra angular e as eras. Ela sabe disso, porque não era o tempo para fazer certas coisas que agora tem que fazer, mas é a hora. Agora, através da noiva, dará cumprimento a essa obra que deixou para esse tempo em particular. Agora vejam. Nosso irmão William continua dizendo aqui. Essa é a única forma em que os habitantes do planeta Terra e todas as nações farão a vontade de Deus na Terra. No livro de Citas, também vamos aí à página 69, do parágrafo 603, nos diz, em Gênesis 1, 26 ao 28, ele havia feito o homem à sua mesma imagem, ele escreve teofania. O criou e lhe deu subjugar os reinos, e lhes deu todos esses poderes e todas as coisas, e ele ainda não tinha criado o homem. Agora notem, em Gênesis outra vez 1:21, Deus criou as baleias no mar, Ele fez todas as coisas. Ele fez a criação, Ele fez o homem à sua imagem mesmo. Ele volta a escrever, teofania. Fez o homem, não um homem todo, todos deles. Em sua mesma imagem. Ele volta a escrever aí, teofania. Ele é Deus falando em seus pensamentos, em sua mente, aquilo que ele tinha. Aqui é onde atualmente ele fez o ato. Jesus era o Cordeiro imolado desde a fundação do mundo. E em cima ele escreve na mente. E em cima do parágrafo, na página 69, vejam aí escreve: Adão é igual à imagem de Deus. Teofania. Tinha todo o poder. Adão é igual à imagem de Deus. Teofania. Tinha todo o poder. Agora continua dizendo, aqui onde nós paramos. Essa é a única forma em que os habitantes do planeta Terra e todas as nações farão a vontade de Deus na Terra, porque estarão governados por Deus desde o trono de Davi, na restauração do reino de Davi. E isso acontecerá através da manifestação de Deus no Messias, o ungido com o Espírito de Deus. E isso corresponde ao último dia. Na página 30 do livro de Citas, parágrafo 252, veja, nos diz: Deus esvaziou-se em si mesmo em Cristo, correto. Cristo esvaziou-se a si mesmo na igreja. Assim que agora observe, neste dia tu saberás que eu estou no Pai, e tu estás em mim, e eu em ti. E nesse dia você saberá, porque a coisa toda é um plano de redenção vindo até embaixo, que Deus vem
e morar com e comunicar com o seu povo, assim como fez no início. Agora então, tão logo quando Ele tome a sua igreja em condições para falar, tome a sua igreja no único lugar por onde Ele pode fluir, amar e persuadir, confraternizar. Então ali virá um Éden. E à esquerda ele escreve Éden. Ele tomará sua igreja aonde ela o deixou. Será retornada ao Éden outra vez onde caiu. E escreve à direita, restauração ao Éden. E desenhe uma pedra angular. Ali é onde fez o seu primeiro passo até a sua queda. E ali é onde será levado ao começo com cada candidato pré-ordenado de redenção, trazendo-os direto a esse lugar outra vez. E escreve à direita Adão. E em cima ele escreve redenção, Éden. Na mensagem, os dons de Deus sempre encontram seus lugares. Pregado pelo reverendo William Branham na página 18 dessa mensagem. Agora vejam essa mensagem, ele pregou em um dia como hoje, em um domingo 22 de dezembro de 1963. Agora veja o que diz aí. A criação toda estava perdida. Já passamos por isso através dos 7 selos. Vejam, a criação completa estava perdida. Tudo tinha ido, tudo pertencia a Satanás. Ele combateu a herança dele e até a possui. Certamente ele a possui. Essa é a razão pela qual estamos batalhando e tendo todos esses problemas. Ele controla cada reino. Satã o faz, e temos uma anotação aí de onde está completo. Machucado. Satã faz cada governo, cada rei, cada reino controlado por Satã. O mundo todo é controlado e dirigido por Satanás. Essa é a razão pela qual temos os problemas que temos. Qualquer estudante da Bíblia ou alguém pode dizer que Satanás, reticências, a mesma Bíblia diz que ele fez, que ele controla o mundo, mas Cristo vai combater a herança disso, porque agora ele é o nosso Redentor e ele vem redimir a criação completa, e nada podia fazer isso senão o próprio Deus. Essa é a razão pela qual Deus não faz nada fora do homem. Ele sempre opera através do homem, porque ele teve que usar o homem. O homem foi o que ele teve que usar para manifestar o seu atributo de Salvador. Ele teve que fazê-lo em sua imagem, fazer algo como ele e colocá-lo em livre-arbítrio e permitir atuar na maneira que ele quis. Ele pôde tomar a sua escolha. E aí escreve, Deus usa o homem. E ele soube que o homem, dando essa escolha, cairia, porque, sendo que ele teve que fazer aquilo, ele se tornou atrás e faz o homem partícipe dele. E não faz nada menos que ele o faça através do homem. E escreve, Deus não faz nada sem o homem. A obra completa de redenção veio por um homem. Aleluia. A morte veio pelo primeiro homem. A vida veio pelo segundo Adão. E ele escreve segundo Adão à esquerda. Vem? Ali está você. Ele não faz nada porque ele teve que usar o homem para isso. Então ele usa o homem para redimi-lo novamente. Por isso, a deidade vem a ser Jeová. O Jeová, ele é deidade, e ele chegou a ser um menino, e ele se converteu em forma de pecado, que redimiria o pecador. Veja, aí está a coisa completa na mensagem intitulada A Festa das Trombetas, que o Dr. William Soto nos pregou no dia 23 de setembro de 2012, aqui em Cayey, Porto Rico, nos diz. Ou seja, que vem um tempo onde Deus estará falando face a face com Israel, e vai ser através do ministério de Moisés e Elias outra vez,
o Messias. Isso está muito perto. Como houve um silêncio lá na leitura que tivemos no capítulo 23, versículos 23 ao 25 de Levítico, na festa das trombetas, que não se explicou por que estava se comemorando esta festa. Assim também, quando se abre o sétimo selo, em Apocalipse 8 diz: quando foi aberto o sétimo selo, houve silêncio no céu como que por meia hora. Na página 106 do livro de Citas, parágrafo 924, nos diz: mas desejava e amava ser pai, porque era um pai. E a única maneira que se expressava neste sentido era chegado a ser um filho de homem. Em cima ele escreve: Deus amava ser pai. E do lado do 9:24 ele escreve à esquerda H, ou seja, filho do homem. Por isso Cristo sempre dizia o Filho do Homem. Eles não sabiam do que ele estava falando, pelo menos a maioria, mas vocês entendem? Então um de seus propósitos, dentre esses três, foi de se expressar, queria se identificar com os seres humanos para assim se revelar em Cristo. Em segundo lugar, ele tinha o propósito de manter a preeminência entre o seu corpo de crentes, os quais formam a sua noiva, para que assim ele pudesse viver nas pessoas. Aí desenha uma pedra angular e as eras à direita. Ele podia fazer isso e podia fazer isso em Adão e Eva, mas chegou o pecado. Ele escreve Adão e Eva à direita e os dividiu. Então tinha que haver a maneira para restaurar esta relação entre Deus e o homem. E ele escreve restauração entre Deus e o homem. Agora vejam, nessa mensagem em Cades Barneia, ali nos diz: na página 17 desta mensagem, Cades Barneia, diz o que aqueles mananciais representavam? A igrejas. A Bíblia diz: o juízo começa pela casa de Deus. Assim Jesus falou. E nesse momento estamos na casa de Deus. Portanto, tem que tomar a sua decisão. Tem que tomar a decisão se vem a Cristo ou das costas a Ele. Todo pecador aqui tem que tomar agora mesmo a sua decisão. E ele escreve os juízos na casa de Deus. Antes de sair por essas portas, homens, mulheres, é melhor que passe à frente, do contrário, sairá pior do que como entrou. Não pode ser medíocre nesta noite. Tem que tomar a sua decisão. Isso é o que estava no meu coração. Estava em meu coração, mas agora está na mão de vocês. Agora à esquerda ele desenha 3 círculos. Tem que tomar a sua decisão. Veja a decisão que ele tomou lá no Jardim do Éden. Adão e Eva, talvez tenha sido por muito tempo um bom membro de igreja. Por muito tempo talvez tenha tido mais sede do conhecimento de Deus. Talvez queira fazer algo mais por Deus. Lembre, se é mortal, uma só vez. E esse é o tempo quando você é mortal. Portanto, esse também é o tempo quando tem que tomar a decisão. Ou você se aproxima de Deus, ou você vai ter que se afastar para sempre. A decisão é aqui. Essa noite, quando tome a sua decisão, quando tome a sua decisão, vou orar por vocês, para que haja rendição. Não importa o que tenha que render, pode ser o seu trabalho, a sua família, ou seus amados, seus amigos, seus sócios, ou o que for.
Ninguém que pondo a sua mão no arado olha para trás é apto para o Evangelho. Correto. E aí ele escreve: na casa de Deus, um traço, o tempo de se aproximar de Deus, como se aproxima, ou de se separar para sempre. Como se separa? É quando está no corpo, aqui. Como se acerca a Deus? Como se aproxima de Deus? Recebendo o cumprimento de sua venida. Recebendo o cumprimento da sua vida. Como se afasta? Rejeitando, simples assim. Despojémonos de todo peso de pecado. Despojémonos de todo peso de pecado. O que significa isto? O que isso significa? Despojémonos de todo peso e da incredulidade que nos rodeia e corramos com paciência a corrida que temos pela frente. E ele escreve aí peso de pecado. E ele escreve peso do pecado é igual. Tudo o que conduz ao pecado, à incredulidade. Agora vejam. Aí onde nós lemos na página 106 do parágrafo 924. Nesta última oração ele diz: ele poderia fazer isso em Adão e Eva, mas houve o pecado e os separou. Então tinha que haver a maneira para restaurar esta relação entre Deus e o homem. Agora vejam que ele proveu a maneira provista. Mas vejam que cada pessoa tem livre-arbítrio. Agora, vejam, o nosso irmão William continua dizendo aqui, e também quando Cristo esteve falando da vinda do Filho do Homem, e depois se tornou em parábolas e falou da figueira, que é Israel, que quando vejamos que reverdece e as suas folhas brotam, o verão está perto. Ou seja, que o reino de Deus está perto para a restauração do reino de Davi. Isso é o reino de Deus com Israel na terra. Na página 70 do livro de Citas, parágrafo 604 nos diz: todas estas grandes promessas e tremendas que vocês veem na Bíblia, como o que vai tomar lugar, isso é por dentro do reino judeu, não aqui entre os gentios. Eu creio que eles terão um recolhimento, por isso que tem que vir para restaurar a fé das pessoas, o qual é prometido. E o único modo que eu posso entender isso, porque ele disse imediatamente depois desta mensagem que a terra será queimada com fogo. Aí em cima ele escreve: Moisés e Elias, reino judaico. E aí em cima ele escreve: a terra queimada. Moisés e Elias, reino judeu. Aí em cima a terra queimada, e embaixo de Moisés e Elias escreve Mateus 24, 31. E à esquerda para cima ele escreve o reino judaico, o recolhimento. Apocalipse 11 e Apocalipse 14, versículo 1. O nosso irmão William continua dizendo aqui nessa mensagem. E também tinha dito em São Lucas capítulo 21 que quando vejamos que começam essas coisas a acontecerem, levantemos nossas cabeças às coisas celestiais, com certeza, porque a nossa redenção é a redenção do corpo, a nossa transformação, e a ressurreição em corpos eternos, onde os crentes que morreram, a nossa redenção, a adoção está perto, a nossa transformação está perto. Quando vejamos
irmãos que acontecem essas coisas estão vendo há muitos anos que já estão acontecendo. A figueira Israel reverdeceu. É uma nação livre e soberana. Na página 68, parágrafo 592, nos diz: profetiza, podem esses ossos viver? Tenho as quatro etapas dessa vinda adiante dessa igreja. Quais são as quatro etapas da vinda em diante do osso seco a Ezequiel? Mas a vida veio não quando a pele de fibra estava neles, senão quando o ar soprou sobre eles. Isso é quando ele veio para trás. Essa quarta mensagem de vida foi trazida para trás. Eu restaurarei, diz o Senhor. Aleluia, glória. Louvem a Deus. A quarta luz há de vir, a qual trará os mesmos sinais. À direita desenha uma pedra angular e as eras ele escreve luz. E as últimas três, enumera 3, e a quarta, a pedra angular, e desenha ali flashes. E à esquerda igual a mesma coisa, a quarta luz com a pedra angular e as eras. E as enumera aí até a quarta. Olha, justificação trouxe atrás a polpa. 2. Santificação trouxe para trás a cortesia. Doutrina de santidade. O que trouxe para trás a folha? Pentecostais. O que é ele? E ele escreve 3. Pentecostais, folhas aplaudindo, regozijo. 4. Pentecostal, que é quando a palavra, ela mesma, a palavra feita carne, fruto da prova do sinal da ressurreição de Cristo, e finalmente depois da justificação sendo plantada, a santificação sendo plantada, o batismo do Espírito Santo. Organizações morreram e Cristo outra vez sendo colocado no centro de si mesmo, como esse topo da pirâmide. E aí ele desenha à direita uma estrela de Davi, escreve a pedra angular para cima. Primeira linha, justificação. Santificação, batismo do Espírito Santo. Então a vinda desse topo. E aí desenha uma pedrinha angular. O que é ele? Esse grupo do Espírito Santo sendo refinados para que possa encaixar com a mesma classe de ministério que ele tinha. Quando ele se foi, para que quando ele venha, e ele escreve em sua vinda, para quando ele venha, para trás ele tomará a coisa toda no rapto. Aí à direita desenha também uma pedra angular e as últimas 3 e as enumera. E escreve rápido, a esquerdinha na baixa, à esquerda, bem baixo. Isso foi para quando ele venha para trás, ele recolher a coisa toda no rapto, onde eles são justificados, santificados, e o batismo do Espírito Santo, essa pirâmide que vai parar outra vez, obra-prima, ele escreve aí, e desenha em cima uma pedra angular e as eras. Agora, essa anotação nós cremos, eu creio que foi na África, onde ali ele nos escreveu nas 4 etapas da ressurreição de Israel. Há homens, um líder, um homem para cada etapa dessa restauração. Primeira etapa é igual a um terremoto, e cada um se unindo com o que se corresponde. Segunda etapa, terceira etapa, quarta etapa, a entrada do Espírito Santo no corpo. Nação de Israel vem em um homem encarnado. Entrou a Israel. O Espírito de Deus entrou em Israel. O Espírito de Deus entrou em Israel. Já. Essa profecia. Ezequiel capítulo 37. Nos diz e vejam Ezequiel capítulo 37.
Capítulo 37, verso 1, la mano de Versículo Jehová 1. vino sobre mí. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito, Senhor, e Ele me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos sobre a superfície do vale, e estavam sequíssimos. E me dijo: Hijo de hombre, então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. E aí à esquerda ele desenha uma estrela de Davi. E porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles e cresceram a carne, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Aí à esquerda em cima, ele escreve Mateus 24, 31, Apocalipse 22, 17, 19 do 11 ao 21 e 11 do 3 ao 6. Agora vejam, esse é o ministério de Moisés, e Elias é a vinda do cavalo branco de Apocalipse 19, e Apocalipse 11 são os ministérios de Moisés e Elias. Mas como? Vejam, é ele mesmo, porque o que é o sétimo selo para a igreja, a vinda do Senhor, é a sétima trombeta para Israel, Moisés e Elias. Agora, veja essa outra anotação. Três etapas já se cumpriram. E falta a quarta etapa, onde o Espírito Santo retorna a Israel como povo. Agora, como é que Deus cumpre tudo? E se fala em uma forma tão simples. E a obra tão grande que Deus tem estado realizando e está realizando e vai continuar realizando. Desse jeito, na qual, veja, o mundo continua do mesmo jeito. Mas no programa divino, vai se cumprindo. E estamos mais adiantados, bastante adiantados do que nós imaginamos. Agora vejam, continua dizendo: agora vejam, nós percorremos 4 continentes antes de passarmos a Israel. Agora vejam, continua dizendo assim, que podemos ver que temos que ter nossas mentes, nossas cabeças nas coisas celestiais, porque através da trombeta final a voz de Deus, diz aqui a Escritura, que vai julgar toda a nação e virá o juízo divino sobre a raça humana, sobre a natureza e mesmo sobre as estrelas e todas estas coisas, o sol, a lua e as estrelas. Na mensagem no livro das 70 semanas de Daniel, na página 15, vocês veem a 18, na de vocês é a 18, página 18,
nos diz aqui na página 15, como cada selo roto rompido na palavra de Deus revela ao homem a era em que estamos vivendo, o espírito da era, a igreja da era. Revelação 10, Apocalipse 10. No final encontramos quando o último selo foi rompido. Encontramos o anjo de pé com o pé sobre a terra e o outro sobre o mar, com suas mãos levantadas aos céus e um arco-íris sobre a sua cabeça, voando pelo que vive para sempre e jamais, e o tempo acabou no último selo. E escreve a redenção na segunda vinda, porque o último selo é o sétimo selo, qual é a vinda do Senhor. E você espere até que entremos estes selos e ver onde estes selos estão. Depois você encontrará as 70 semanas. Então vê onde estão os selos. O tempo terminou. A redenção acabou. Agora esse é o leão e o juiz. Ele é o seu salvador essa manhã. Mas um dia ele vai ser o seu juiz. Em cima ele escreve: o tempo de redenção terminou. Diz o anjo forte de Apocalipse 10, de 1 ao 10. Ele escreve em cima, na margem: o tempo de redenção terminou, diz o anjo forte de Apocalipse 10. Aqui no livro das 70 semanas de Daniel, o que tem estado do perdão que o juiz concedeu, mas que antes ele era um advogado. Eu não sei se era aqui. Se acham, nós podemos ler. Porque aí o irmão Branham fala eu não sei se é nesse livro das 70 semanas. Deve estar aqui na. Não tinha marcado para ler, mas vamos ver se nós encontramos rapidinho. Vamos ver os. Página 12, sim. Página 12. Aqui é na 13. Aqui na 13. Ou página 12 abaixo. Ou página 12 abaixo, que seria a 15. Você lembra o perdão do homem que foi fuzilado? Algumas vezes eu conto durante a Guerra Civil. Agora tem outro. Tem outra história, deve ser em outro livro, onde fala de que sim, mas antes eu era advogado, mas agora eu sou juiz. Mas nesse caso ele fala de que um perdão não é um perdão até que tenha sido aceito. Mas vamos ler. Sendo ele um bom homem, ele era inocente, eles o lançaram. E eles o encontraram culpado, embora ele era de uma certa forma culpado, porque ele lutou no tempo de batalha e o encontraram culpado e iam fuzilá-lo. E o homem foi o presidente Lincoln e disse: Senhor Lincoln, esse é um homem cristão. O rapaz foi amedrontado, eu conheço o povo dele. Ele estava atemorizado, ele não quis machucar. E ele disse: Senhor Lincoln, isso está em suas mãos. Você é o único que pode perdoá-lo. Agora lembrem que onde o único que há misericórdia, diz o irmão Branham, que é através de Elias e Moisés. Quem recebe a sua mensagem recebe misericórdia. O Senhor Lincoln pegou um pedaço de papel em sua pluma e ele escreveu: perdoa esse tal e tal. Abraham Lincoln. Ele correu de novo à cárcere e disse: e ele correu de novo ao cárcere e falou: aqui está isso, eu obtive o teu perdão.
E o homem disse: eu recuso olhar isso. Isso teria sido um grande selo sobre isso. Isso teria sido tudo. Tu estás apenas tentando zombar de mim. Este não é Abraham Lincoln. Ou seja, deveria ter um selo ali. Qualquer um poderia assinar o seu nome. À direita ele escreve: hoje o selo é o Espírito Santo. Qualquer um poderia assinar o seu nome, assinar o nome dele. Mas isso tinha que ser documentado pelo selo dele. E assim, se isso viesse realmente dele, e o homem o persuadia. Embora o homem na prisão pensou que ele estava brincando com ele. Na manhã seguinte ele foi fuzilado. Então depois que ele foi fuzilado, então ali havia um juízo na Corte Federal, porque Abraham Lincoln, 24 horas antes desse homem ser fuzilado, tinha assinado o nome dele para que aquele homem fosse perdoado. Quantas vezes eu estou persuadindo a todos os que me ouvem. Mas vejam, se não recebem, se não aceitam isso, já é individual. E o governo fuzilou aquele homem de qualquer jeito. Então o quê? Então a Corte Federal dos Estados Unidos disse, veio a esta decisão da Corte Federal e disse: um perdão. Não é perdão a menos que seja recebido como perdão. Agora vejam. Vamos ver aqui. Se nós encontramos esse outro lugar. Em que página é? Em que página é? Este é do mensagem. Isso é da mensagem. Vamos ver aqui, diz recuerdo. Vamos ver aqui, diz recordo. Uma história há tempo. Uma história faz um tempo. O menino estava sentado em um local e uma pistola tinha disparado um tiro e os cavalos se assustaram e correram. Já para cair de uma pedra, um jovem vaqueiro correu e deteve os cavalos antes de que caísse da rocha do abismo, porque tinha um menino pequeno ali dentro. Ele salvou a vida daquele pequenino. Ali ele escreve Salvador. Isso foi, nós estivemos lendo no tema Comendo da Árvore da Vida. Anos depois, de pé na corte, esse mesmo menino cometeu um crime. Ele tomou o caminho errado. E o veredito foi que ele era culpado. E escreve juiz. Depois o juiz se levantou e disse: eu te sentencio a forca-te, enforcar pelo pescoço até que a tua vida mortal se vá. E ele disse: juiz, ele rompeu a ordem da corte e ele pulou ali e ficou ao pé do juiz pedindo misericórdia. Ele tinha confiança. Ele rompeu o protocolo ali, quebrou o protocolo ali e pulou para lá. Mas juiz, ou seja, tu me conheces. E disse o rapaz juiz: olhe para mim, olhe meu rosto, tu não conheces. E é triste isso, quando vai chegar o momento que vai chegar a fazer e vai ser dito a eles: não te conheço. Isso vai ser bem triste. Quando venham: não vos conheço, não sei de onde são. Assim aconteceu com esse rapazinho. Juiz, olha para mim, olha meu rosto, tu não me conheces? E ele disse: não, filho, não te conheço. Ele falou: tu te lembras a vida daquele pequeno menino que tu salvaste há alguns anos por conta de uns cavalos assustados? Ele falou: sim, eu lembro disso. E ele falou: eu sou essa criança. E ele falou: juiz, ele disse o rapaz: juiz, tu me salvaste naquele momento, me salva agora. E o juiz olhou para baixo e ele disse: meu filho, naquele momento eu fui o teu salvador, mas hoje eu sou o teu juiz.
No livro dos selos ele diz, não espere. Tem um lugar onde ele fala, não espere até a mudança, ou seja, de juiz. O seu tempo é agora, ou alguma coisa assim, ele fala. Agora vejam. Tem um lugar também aqui nesse mesmo livro de uma anotação que ele... Mas depois nós encontramos onde ele fala que agora ele é juiz. Ou seja, que ele mudaria de cordeiro a leão, ou seja, juiz. Aqui veja, também tem um lugar onde ele diz, perdão não é perdão até que seja recebido como perdão. Aí ele escreve aí atrás. Também. Agora vejam nessa mensagem intitulada Pedra Não Cortada de Mãos, que foi pregado 12 de novembro de 2012 aqui em Caiei, Porto Rico. Diz: o sistema mundial do reino dos gentios está por colapsar e consequentemente ser esmiuçados pés de ferro e barro cozido, e depois disso diz que a pedra não cortada de mãos, cortada da montanha, cresceu e veio a ser um grande império, um grande reino que preencheu toda a terra. A pedra não cortada de mãos é o Messias em sua vinda no último dia. Página 117 do livro das 70 semanas de Daniel nos diz que seria a 135 e 136, mas nessa versão é a 117. Diz aqui no parágrafo 137. Agora porque eles estão em forma, vê onde eu tenho isso formado aqui como a pirâmide, o levantamento dos santos rumo à marcha da glória. Vocês entendem isso agora? Cristo, a pedra angular, a pedra rejeitada, o olho que tudo vê. Aí à esquerda ele escreve a pedra, o olho. O olho que tudo vê, vindo exatamente como a Bíblia disse. E Daniel disse que ele observou esta heresia até que a pedra, ele escreve Cristo em cima, até que a pedra saiu da montanha, e escreve igreja. A que não foi cortada com mãos, eles nunca puseram a pedra angular sobre esta pirâmide. Agora de onde saiu? Da montanha, da igreja. Nas eras onde nós lemos aí, se você ler um pouquinho mais atrás, vamos ver aí. Aqui na página 118, vamos ver algo aí. Nesta seria a 187. O segundo filho, Jesus. 186 abaixo. 188 neste vermelho. O segundo filho, Jesus, também uma palavra semente, falada de Deus, foi dado uma noiva, assim como foi Adão. Mas antes de que ele pudesse se casar com ela, havia caído também. Ela, como esposa de Adão, foi posta à prova para ver se creria na palavra de Deus e ter vida, ou duvidar a palavra e morrer. Ela duvidou, ela deixou a palavra, ela morreu.
escreve teu primeiro amor. De um grupo pequeno da verdadeira semente da palavra, Deus apresentará a Cristo uma noiva querida. Ela é uma virgem da sua palavra. Ela é uma virgem porque não conhece nenhum credo nem dogma feita pelo homem. E por meio dos membros da noiva será cumprido todo o prometido de Deus que havia de ser manifestado na virgem. E aí escreve um filho palavra. Vejam onde estamos lendo aqui das 70 semanas de Daniel. De onde vem essa pedra? Diz da montanha. Ou seja, diz a igreja. A que não foi cortada com mãos. Eles nunca puseram a pedra angular sobre essa pirâmide. Essa não foi cortada pelas mãos do homem. Só as mãos de Deus que cortaram a pedra. E aí desenha uma pedra angular e as eras. Você vê isso? E o que isso fez? Isso atingiu a imagem exatamente nos pés e a quebrou em pedaços, a moveu até o pó. Aleluia! O que aconteceu nesse tempo, na vinda dessa pedra? Subiu a igreja, a glória no rapto, porque isso terminou a dispensação gentia. Deus terminou a vinda desta pedra. E ele escreve à esquerda a pedra, o rapto, e desenha uma pedra angular e as eras. E escreve à direita para cima. Da direita para cima, a vinda da pedra termina a dispensação gentia. A vinda da pedra termina a dispensação gentia. Agora nosso irmão William continua dizendo: e crescerá e cobrirá toda a terra o seu reino, seu império, com a capital na terra de Israel, na cidade de Jerusalém, e todo o território de Israel como distrito federal. E assim é como Israel virá a ser a cabeça ou cabeça de todas as nações. Assim como o distrito federal com a sua capital é a cabeça de cada nação, assim também será a cabeça do reino mundial do Messias. Israel com Jerusalém como capital desse reino, porque Jerusalém é a cidade de Deus, é trono de Deus, onde estará o trono do Messias, que é chamado o trono de Davi, que será restaurado pelo Messias príncipe como filho de Davi, e consequentemente o reino de Davi será restaurado, e isso será a vinda de Deus a Israel. Assim é como virá o reino de Deus a Israel, e será restaurado o reino de Deus a Israel, o qual será a restauração do reino de Davi, porque o reino de Deus na terra é o reino de Davi, e o trono de Deus na terra é o trono de Davi. Na página 112, também das 70 semanas de Daniel, que corresponde a 130, aqui nos diz: Agora, irmãos pentecostais, esse é o parágrafo 118. Agora, irmãos pentecostais, como você pode aplicá-lo tudo aqui na era da igreja de Laodiceia? Eles estão dormindo através de cada uma dessas eras, esperando. E nós que vivemos o pequeno remanescente aqui, que permanecem vivos até a vinda do Senhor, não impedirão aqueles que estão dormindo, porque a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Aí à esquerda para cima ele escreve: a trombeta do Senhor soará, e seremos arrebatados juntamente com eles. Amém. Com eles, aqui estamos encontrando-nos aqui mesmo, para irmos encontrar com o Senhor nos ares. Aí está você. Onde estamos? Aqui mesmo. Onde o Messias foi cortado? Exatamente onde a palavra diz. Onde começará essa 70ª semana? Exatamente depois que essa igreja seja tirada. Então Deus retorna aos judeus. E aí à esquerda ele desenha uma pedra angular e as eras e escreve o remanescente. Agora vejam, é quando conclui a dispensação da graça. Você não recorda que logo quando a igreja se vai, então os judeus tomam posse dentro
Mas primeiro, a próxima coisa em ordem não é uma nação poderosa em um avivamento nacional entre os gentios. A próxima coisa em ordem é a vinda do reino de Deus, a vinda de Cristo. E aí desenha uma pedrinha angular à esquerda e à direita escreve Apocalipse 19, 11 ao 21, 10 do 1 ao 11 e 7, versículo 2. E em cima escreve aí o monte da transfiguração. Agora continua dizendo, nessa outra mensagem, intitulado Uma Mente Divina, uma meta divina, a restauração do reino de Davi, pregado 30 de novembro de 2012, em Panamá, nos diz: para que seja restaurado o reino de Deus na terra, que será a restauração do reino de Davi, tem que ser unida a tribo de José, composta pelas tribos de Efraim e a tribo de Manassés. Manassés representa os judeus, os quais estão representados em 144 mil, 12 mil de cada tribo. E também Efraim representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí é que está a bênção da primogenitura, e a maior parte desta bênção a igreja do Senhor Jesus Cristo a tem, que formariam multidões de nações. E Manassés formaria uma nação grande. Esse é Israel, uma nação poderosa. Agora vejam, a bênção da primogenitura está em José. Como foi que disse a Ruth? Ele disse que ele tem a bênção da primogenitura. Agora vejam. Ou seja, que a bênção para a formação de Israel como uma nação poderosa caiu sobre Manassés. E a bênção para formar a multidão de nações, como foi dado a Abraão, que a sua descendência formaria multidões de nações, e depois é dada esta bênção a Efraim. Veja como vai se movendo tudo para que se cumpra esta palavra que foi falada da parte de Deus pela boca de um profeta chamado Jacó ou Israel. Na página 169 do livro de Citas, vejam, do parágrafo 1507, nos diz: a aclamação é um mensageiro preparando as pessoas. A segunda coisa é a voz da ressurreição. É a mesma voz da ressurreição. É a mesma voz que encontramos em João 11, 38 a 44, a qual chamou Lázaro e o sepulcro. Vemos, pois, a preparação da noiva e depois a ressurreição dos mortos para subirem todos juntos. Agora, observem, são três coisas que acontecem. A próxima será o quê? A trombeta. Uma aclamação, uma voz e uma trombeta. E a terceira coisa será a trombeta, o qual é a festa das trombetas. Sempre era chamando as pessoas à festa. Isto será a ceia do Cordeiro com a noiva lá no céu. E desenha à esquerda uma pedra angular e as eras ali no canto. E escreve em cima, à esquerda, a voz da ressurreição. E em cima também escreve aclamação, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Agora, tem uma porção aqui na mensagem, no folheto, do rapto, na página 25, e vamos ver o que ele nos diz ali. Porque o Senhor mesmo, com voz de mando, voz de arcanjo e trombeta de Deus, descerá do céu. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 16. Acontecem três coisas diferentes: a voz de mando, a voz e a trombeta. Essa coisa tem que acontecer antes do aparecimento de Jesus. Agora, a aclamação, voz de mando, Jesus executa as três coisas em sua descida. E ele escreve aí: Deus fará por profeta as três coisas.
O que é uma voz de mando? É a mensagem que sai primeiro. Aí desenha uma pedra angular e escreve 6 a 9 da manhã. O pão de vida trazendo a noiva a aflição. Agora Deus tem um modo de fazer as coisas. E Ele nunca muda o seu plano, porque Ele é Deus imutável. Além disso, Ele disse: porque não fará, Senhor, coisa alguma sem que antes revele os seus segredos aos seus servos dos profetas, aos profetas, Amós 3:7. E tão certo como Ele prometeu, assim também com certeza Ele vai fazer. E desenha uma pedra angular aí e as eras. Agora nosso irmão William continua dizendo: tinha que ser falada para se mover para o seu cumprimento. Essa é a forma na qual se faz o pensamento de Deus, palavra de Deus. Quando esse pensamento divino passa do coração e a mente do profeta, pelo qual essa palavra tem que ser falada, e quando é falada, já é palavra de Deus, a palavra de Deus, porque não fará coisa alguma ao Senhor sem que antes revele os seus segredos a quem? A seus servos, seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Dessa maneira, dessa palavra de Deus, é que há fome sobre a terra nesse tempo. Amós capítulo 8, versículo 11. Agora veja, ele nos escreveu aqui em um cartão onde nos escreve Moisés e o casamento de Israel com Deus no Monte Sinai. Deus se divorciou de Israel. E Moisés tem que estar. E Moisés tem que voltar para o novo casamento de Israel com Deus. Moisés e o casamento de Israel com Deus no Monte Sinai. Deus se divorciou de Israel e Moisés, ou seja, o ministério de Moisés. E Moisés tem que voltar para o novo casamento de Israel com Deus. Tem uma anotação também em um livreto, em um caderno. Que ele escreveu ali. Vejam. Sempre que houve uma mudança, vamos ver se pode continuar aí, porque é um pouquinho longo. Vamos ver se conseguem ver aí no telão. Para que lo sigan aí para que a leitura continue aí com a leitura. Que são chiquitas. Também tem uma partezinha que são pequeninas, porque ele escreve no meio e tem escrituras. Ele diz: sempre que tem havido uma mudança, porque uma mudança de era, ou sempre há uma mudança de dispensação, de era ou dispensação no programa divino. Embora os seres humanos não tenham entendido o seu tempo, nem um personagem que trouxe, se cumpriu a lei de semeadura e colheita. Depois a história o registra e se dão conta, mesmo que tarde demais para alguns nesta geração, porque passa despercebido pela forma tão simples. Depois se diz que aquela geração foi muito incrédula, porque não entenderam o programa divino. Os dias de Noé. Escreve os dias de Noé, depois no meio. Conheceram até que veio o dilúvio e levou, destruiu a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. A ignorância da situação humana diante de Deus lhes trouxe a destruição. Ou pura ignorância, por pura ignorância. Agora escreve também à esquerda. Ignoraram as coisas que iriam acontecer. Aí ele escreve várias escrituras também. Os dias de Moisés, os dias de Elias. Jesus e os apóstolos trouxeram a preparação para o segundo milênio, que estava começando em seu primeiro século. Eles trouxeram
Aí escreve: no dia de Jesus, eles trouxeram a preparação para o segundo milênio sob a dispensação da graça. Essa é a mensagem da primeira vinda de Jesus Cristo. E escreve também: o dia dos apóstolos de Jesus. Da primeira vinda de Jesus Cristo, produzindo todo o adiantamento que há na terra. Um ensinamento produz essa preparação para entrar à dispensação da graça. Vejam, como um ensinamento também, que é um ensinamento sobre capa, prepara a igreja noiva para entrar de cheio no glorioso reino milenial, a dispensação do reino, e a esse reino do Messias, esse reino do trono de Davi. Sigue dizendo aqui nosso irmão William. Agora nosso irmão William continua dizendo aqui. Dessa palavra de Deus para o tempo final. Essa palavra que tem que ser falada no tempo final é que a alma da humanidade, dos seres humanos, tem o quê? Fome. Diz que haverá fome sobre a terra, não de pão e sede, não de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E a palavra vem a quem? Aos profetas. Pelo qual, para que venha este alimento espiritual da palavra de Deus. Essa água de Deus, tem que vir essa palavra sendo falada, e para o qual Deus tem que enviar o homem com as duas consciências juntas, ao qual venha essa palavra e a fale. E então seja a palavra de Deus para o último dia. Como foi em tempos passados. No livro dos selos, na página 356, vejam. Ali nos diz, e aqui vemos na metade da página, e aqui vemos estas denominações tão distorcidas que tomam a glória e o poder de Deus e em suas conclusões os colocam lá no tempo apostólico ou no futuro, no milênio. Assim são os homens. Como foi dito antes, o homem sempre está louvando a Deus pelo que ele fez no passado, está olhando o que Deus fará no futuro, mas ignorando o que está fazendo agora mesmo, no tempo presente. Exatamente. O homem permanece igual. Aí em cima, à esquerda desse parágrafo, ele escreve de 10 coisas. Agora vamos parar um momentinho aí. Veja na página 17 que nos fala disso. Muitos passam despercebido pela razão da qual, pela maneira que se revela. O homem tem a sua própria ideia do que pode ser Deus e sobre o que Deus fará. Como eu disse muitas vezes, o homem é como ele sempre foi. Ele sempre está louvando a Deus pelo que ele fez, olhando ao que Deus vai fazer no futuro, mas ignorando o que Deus está fazendo no presente. É assim. Olham para trás e veem a coisa tão grande que Deus fez, mas não podem ver a coisa tão simples que Deus usou para efetuá-la. Olham para frente e veem o grande que vem, e 9 entre 10 casos, as coisas estão acontecendo tudo ao seu redor. Contudo, é tão simples que não sabem. Ele escreve 9 de 10 coisas. Na página 24 também nos fala 23, vejam. Na página 23, na metade da página, diz, também nos dias de Moisés era de novo um tempo de libertação, quando Deus está a ponto de fazer algo para a libertação do seu povo. Ele manda mensagem a essas pessoas, e é algo tão simples como nós vamos ver na abertura destes selos. E este é o meu propósito em pregar isso primeiro, pois nós vamos encontrar que a abertura deste selo é algo tão simples que os elementos educados passam despercebidos por uma distância sem medida. E ele escreve à esquerda, simplicidade, e à direita uma pedra angular e as eras.
Lembram a simplicidade de Deus e como é que Deus esconde a simplicidade? Agora observem isso. Podem partir o átomo e todas estas coisas, mas quando chega a questão da vida, nem pode dizer de onde vem. Deus esconde em uma simplesinha folhinha de grama. Ou pode mandar um foguete à lua hoje e fazer tantas coisas e etc. Mas contudo não podem explicar a vida que existe em uma folhinha de grama. Isso é porque eles não podem, isso é porque não pode ser explicado, é tão simples que passa despercebido. Agora veja no tempo de Moisés, quando Deus estava pronto para livrar os israelitas com a sua palavra, e o que ele fez? Escolheu uma família simples, da qual não temos nenhum registro. Sabemos unicamente que era da família de Levi. Êxodo 2:1. Era uma pessoa ordinária, uma pessoa simples, talvez ali um pedreiro que fazia tijolo para o inimigo. Ele era só um escravo israelita, mas Deus escolheu aquela família para que dali nascesse o libertador. Uma família simples, judaica. Ele não escolheu a família do rei ou uma família de muita fama, muito menos a família de alguns sacerdotes. Mas melhor, ele tomou uma família comum, qualquer. Você vê? Essa é a simplicidade. Depois observe o que ele fez. Produziu uma criança comum, um simples humano. Ele poderia ter ordenado que o sol os libertasse se ele quisesse, ou até que o vento libertasse um anjo. Oh, aleluia! Deus pode fazer o que Ele quer. Você diz, mas irmão Branham, como você sabe disso? Porque Deus não muda o seu programa. Por isso nós sabemos que nesse dia a coisa tem que ser simples. Vem? Você vê como ele sempre trabalha na simplicidade, mas Deus ali no início poderia ter ordenado que o sol, o vento, a lua, algum anjo pregasse o evangelho, mas ele melhor ordenou um homem para esse propósito. Vê? Ele não muda, ele nunca muda. Ele nunca ordenou as denominações, muito menos grupos de homens, mas ele ordenou que o homem pregasse o evangelho. Não ordenou máquinas ou sistemas mecânicos nem seres angelicais, mas ele ordenou o homem. E quando ele trouxe liberação ao seu povo, ele enviou um simples ser humano nascido de uma simples família, que eram escravos. E Deus, que Deus nós temos, desenvolvendo-se em simplicidade. Agora lembrem que ele permitiu que fosse educado com a sabedoria mundana, para que assim pudesse falhar e mostrar que não é por sabedoria humana que seremos libertos, senão pela fé. E ele escreve, libertos por fé. Deus permitiu que obtivesse uma educação tão elevada, até o ponto que ele podia ensinar sabedoria aos egípcios. Ele era muito inteligente. Assim era Paulo. Deus estava com aquela simples família que talvez nem podia assinar o próprio nome. Agora Moisés foi colocado nas escolas mais avançadas e teve uma educação tão completa até que ele podia ensinar sabedoria aos mestres, podia ensinar até os gênios. Deus permitiu que ele chegasse a esta condição para assim poder se manifestar em humildade, para mostrar que a sabedoria humana não significa nada. E ele escreve à esquerda, simples. E Moisés falhou miseravelmente em seu gênio. Deus permitiu para cumprir o seu propósito, para que falhasse. E na verdade ele falhou e até caiu. E agora isso tudo foi para mostrar que não é pelo poder, nem por força, nem pela sabedoria egípcia, nem pela sabedoria de nossas escolas, nem pelo poder dos nossos seminários, nem pelo número de organizações, nem pelo poder do ensinamento sábio, mas pelo meu espírito, Deus disse. A sabedoria de Moisés se foi completamente quando ele se encontrou com Deus na sarça, que ardia, e tirou os sapatos e se humilhou e se esqueceu da sabedoria dele. Agora vejam, a sabedoria de Moisés foi dele por completo quando ele se encontrou com Deus. Agora vejam, quando o nosso irmão Branham viu a coluna de fogo ali operar e falando com alguém, vejo ali tinha um povo que tinha tirado as sandálias, as sandálias que é o Evangelho da Graça, porque eles estariam diante da coluna de fogo.
e lançaram de lado toda a sabedoria humana para receber o ensinamento que tinha sido prometido que seria dado em uma grande capa catedral. Agora vejam, na mensagem, Josué o grande guerreiro, na página 17, nos diz, agora, vejam, ele disse, eu lhes enviarei um sinal. Haverá uma coluna de fogo que conduzirá vocês por todo o caminho, e à direita ele desenha uma pedra angular e as eras. Vocês unicamente sigam ela levará vocês. Tão simples que é isso, seguir a coluna de fogo. Isso é verdade. Eles chegaram aí. E acontece que a coluna de fogo tinha chegado a ser um homem. Ele falou, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Ele disse, chegamos até aqui, agora tem que seguir em frente. E ele escreve à esquerda, na terra prometida. Agora, ali estava toda esta grande terra na frente deles. Todos eram militares. E agora o príncipe do exército do Senhor também era um militar. Assim que ele falou, agora Josué, não temas, eu vou estar contigo e ninguém poderá te fazer frente em todos os dias de tua vida. Ó Senhor, Josué disse, agora vamos ver como se possui a terra. Agora veja essa anotação também que ele nos deixou. Ali o nosso irmão William diz, crendo na palavra manifestada em carne humana, se recebe aquilo para o qual Deus envia. Tem que se cumprir nos crentes o que diz essa palavra encarnada, o qual antes era o que diz a palavra escrita. Jesus dizia, escreve tal. Ou era ontem, era ontem a palavra escrita, era ontem a palavra escrita encarnada, e a mesma coisa foi em cada era e em cada dispensação, a palavra escrita encarnada. Por isso Jesus dizia, as minhas palavras são espírito e são vida. Quem ouve a minha palavra tem vida eterna. O segredo está na palavra escrita encarnada, feita realidade, cumprida em um homem. Está aí o segredo. O segredo está na palavra escrita encarnada, feita realidade, cumprida em um homem. Agora veja, continua dizendo aqui, na página 24, onde nós paramos. Deus estava preparando a libertação. Tinha que treiná-lo em sabedoria humana para poder permitir que caísse e ensinar a ele que não podemos nos apoiar no braço de nossas próprias sabedorias, muito menos na sabedoria de qualquer outro. Deixou ele cair para mostrar a sua mão. Vocês podem ver? Você pode ver? O propósito de Deus em fazer isso era para poder se manifestar em humildade. Permitiu que Moisés chegasse ao posto mais elevado antes de chegar a ser o próximo faraó. Era um poderoso general do exército. Segundo a história, o próprio Moisés conquistou os países vizinhos e depois, quando ele se converteu à obra de Deus, com todo o seu talento, Deus deixou ele cair de cabeça, para então colocar ele lá no deserto e tirar dele tudo aquilo, e depois aparece diante de Moisés em humildade, e depois se aparecer diante de Moisés em humildade. Aí ele escreve Moisés e enviá-lo como uma vara, com um pedaço de pau na mão para conquistar, libertar o povo. E ele escreve um pedaço de pau, uma vara igual a palavra. Moisés não pôde fazer isso com o treinamento militar que ele teve, nem com a educação, e nem com a sua educação científica, nem com força militar, mas Deus deu uma vara seca do deserto, e com isso ele foi e libertou o povo. Deus, na humildade, na simplicidade, Deus estava naquela vara seca e em Moisés, e ele escreve ali simples à direita, pelo qual Moisés tinha a vara, Deus tinha a Deus, porque Deus estava em Moisés. Agora veja, ele escreve em cima, a vara igual à palavra, e escreve também, libertos pela fé em sua palavra. Agora veja nessa anotação,
Aí onde ele escreve neste livreto, a vara pastoral. É igual a palavra pastoral. A vara é igual a palavra criadora, a qual Moisés e Elias terão hoje. A vara pastoral é igual à palavra pastoral. A vara é igual à palavra criadora, a qual Moisés e Elias hoje terão. Escreve Mateus 24, do 42 ao 47. Vamos terminar aí a 356, foi que nós ficamos? 356. Como a Bíblia diz no capítulo 6 de São João, nossos pais comeram do maná lá no deserto, e Jesus respondeu sim, mas estão todos mortos. E diziam, beberam água daquela pedra no deserto. E ele disse, eu sou aquela pedra, e eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou, ele circula nos dois momentos que ele menciona, que o irmão Branham menciona. A árvore da vida não tem. A árvore da vida não foi tocada lá no início. Ele desenha à esquerda a estrela de Davi. Se algum homem comer dele, não morrerá. E eu o ressuscitarei no último dia. Correto. Ali estava o mero Messias falando as coisas que eles pensavam em seus corações, mostrando que ele era o Messias e fazendo as obras que o Messias devia fazer. E eles ali estavam pensativos, com as mãos por trás, dizendo, não pode ser isso. Ele não veio da maneira correta. Ele veio de lá, de Belém. Ele é um filho ilegítimo, e a obra que ele faz são do diabo. Sabemos que ele está demente, ele está louco, ele tem demônio. Isso tudo eles falavam de Jesus. Na verdade, os olhos deles estavam cegos, estavam cegados, mas agora estão esperando um profeta e o receberão. Vão receber 2 profetas. Ele escreve aí, Israel está esperando a um profeta. E ele escreve Apocalipse 11. Eu quero mostrar outro ponto para vocês vejam que são os judeus daquele outro lado do rapto. Agora o nosso irmão continua dizendo aqui, para a restauração do reino de Deus, ou reino de Davi, a palavra também tem que ser falada para ser materializada no último dia. Esta mesma palavra que foi falada por outros profetas vai ser falada e acomodada corretamente no tempo final para que se cumpra, se faça uma realidade, seja falada no tempo em que tem que ser cumprida, que é o último dia. Tem outra anotação aqui também, onde ele nos mostra. Essa também eu descrevi porque é um pouquinho longa. Veja, ele também diz sob que dispensação se viverá, que mudança haverá para o próximo milênio, todas as nações e toda pessoa espera que o Senhor Jesus Cristo comece o seu reinado sobre todas as nações, tendo a Jerusalém como a capital do mundo todo, e Distrito Federal ou Distrito Central. Haverá conhecimento e prosperidade em toda a terra. Em alguma parte do próximo milênio, o reino do Senhor Jesus Cristo estará, ou seja, será governado no mundo inteiro. Apocalipse 11, 15. E aí umas escrituras, a nação que não vier a Jerusalém anualmente na festa dos tabernáculos em Jerusalém adorar a Deus, o rei, ao rei vai cair, vai vir praga sobre eles e não vai ter chuva para eles. Zacarias 14, do 8 ao 12. O pensamento divino está registrado na Bíblia. Deus materializa os seus pensamentos. Essa é a obra de Deus. A parte espiritual é a mais importante para o ser humano, porque é a que governa a alma e todo o ser. Portanto,
todos necessitamos ser preparados para a entrada no próximo milênio. A preparação da juventude latino-americana para o próximo milênio, para um mundo melhor, será melhor que os passados, porque vai ser um reino de paz, de felicidade, de prosperidade e de amor. As profecias para a restauração do reino de Davi. Esse foi, nesta ocasião, deste pequeno estudo de ensinamento, dessa ocasião, conscientes de que há inúmeras profecias que têm que ser cumpridas e estão sendo cumpridas nesse tempo. E a nós corresponde a parte mais importante, que é a de receber toda esta palavra, todo este ensinamento, o qual o irmão Branham disse que estaria sendo falado e que os trovões trariam esse avivamento final. Nos coloquemos de pé, eu não sei se tem algum cântico, para assim nós nos esticarmos um pouco. Às vezes quando os estudos são um pouco mais longos, e então muitos, para não perder as anotações, às vezes fica até aí o tempo todo. Aqueles que não aguentam muito tem que ir de vez em quando ao banheiro, mas a maioria tenta aproveitar ao máximo. E depois, às vezes, quando já temos esse espacinho de tempo, então eles aproveitam, aqueles que nós vamos nos preparando já para receber a mensagem correspondente para hoje. Aí então ele sai um momentinho, ou outros, quando o nosso irmão William já lê a escritura e manda sentar, então eles vão ao banheiro, às vezes estão 2, 3 horas. E também eu tenho perguntado se tem alguns que, a estarem muito tempo, às vezes as pessoas têm que ir. E a pessoa diz: veja, a mensagem já tem desde sexta ou desde antes, já leram. Aqueles que sim, então espere até que ele leia a escritura e mande sentar. E aí, se precisar ir rapidinho no banheiro, mas vão com reverência. Assim não vão sair assim, não, mas vão com reverência. Porque não, é que não se pode fazer. Não, mas aquele, eu não estou falando daqueles que às vezes no meio do estudo sai 3, 4, 5 vezes. Não podemos julgar a pessoa da maneira que ela fizer. Depois que faça com reverência, pode fazer. Estamos em um tempo onde estamos sendo preparados, e ao estarmos ainda nesses corpos, porque tem limitações, mas não se preocupe, logo nós não vamos ter que ficar saindo para ir no banheiro, beber água ou comer, mas houve uma prova com aquele bolo que o anjo fez para Elias, que durou 40 dias e 40 noites. Sem comer mais nada. Tremenda multivitamina que tinha. Aquilo que ele comeu. Ou seja que pela palavra falada, veja, é possível falar. As coisas são sempre simples. E não necessariamente tem que ser algo específico, porque se fala a palavra, Senhor, que o alimento que os escolhidos de Deus comam nesse momento dure e fortaleçam eles. Podem comer ali um peixinho, pode comer um pouquinho de carne, alguma coisa, e Deus já abençoou aquele alimento. Veja que simples, porque a palavra está sendo falada, e o que a pessoa tem que fazer é crer.
Dios bendice ese alimento. Deus abençoa aquele alimento e dá forças. E quando venha a ver, já não lhe hace falta comer mais nada. Não faz falta comer mais nada. Virão tempos em que não vai ter limitações. E também será muito trabalho. Diz o irmão Branham que a fila não tinha limites. Era interminável. Ou seja que aí todos teremos parte em ajudar todas essas pessoas que vêm. E que tempo nós vamos ter? Talvez um momentinho para ir para checar as coisas que estão bem e voltar, mas Deus vai nos dar força nesse tempo. E poderemos dizer: veja, já faz 4 ou 5 dias que eu não como nada. Eu não percebi quando foi a última vez. Tudo vai ser tão simples que nós mesmos vamos dizer: mas eu não estou cansado, eu não me canso. Isso tudo tem a ver com a adoção. Que Deus logo tenha corpos assim, sem limitações, e experimentar isso nesses corpos terrenos. Isso vai ser muito em breve. Bom, vamos cantar um cântico, um louvor. E esto não sei se lo habíamos leído anteriormente. Não sei se nós lemos anteriormente. É algo muito importante. Lo de como acercar-se a Deus. De como se aproximar de Deus. Como separar-se de Deus. Como se separar de Deus. E que isso tudo é nesse tempo estando ou a pessoa estando em seu corpo de carne. Depois já não tem como decidir. Não sei que cântico tem aqui preparado para essa ocasião. Podemos cantar o cântico número 6. Podemos cantar o cântico número 6. Que maravilhoso é o Senhor. Maravilloso es el Señor, qué maravillosa es su palabra, por su gracia estamos en pie, y se alegra hoy mi corazón, qué maravilloso es el Señor, que se manifiesta en sencillez, hablándole al pueblo cara a cara, a través de un hombre ungido. El alto y sublime, el que habita en la eternidad, hoy habita en medio de su iglesia, encarnado en la simplicidad. El alto y sublime, el que habita en la eternidad, escribió mi nombre en su libro, y mi ser él vino a transformar. Selló con el nombre eterno de Dios. Ese es el sello del Dios vivo para irnos de esta dimensión.
Esa águila blanca es el profeta prometido para nuestra edad, para libertarnos de este mundo y volar hacia la eternidad. El alto y sublime, el que habita en la eternidad, hoy habita en medio de su iglesia, encarnado en la simplicidad. El alto y sublime, el que habita en la eternidad, escribió mi nombre en su libro, y mi ser él vino a transformar. El alto y sublime, el que habita en la eternidad, hoy habita en medio de su iglesia, encarnado en la simplicidad. El alto y sublime, el que habita en la eternidad, escribió mi nombre en su libro, y mi ser él vino a transformar. Escribió mi nombre en su libro, y mi ser él vino a transformar. Amén. Las profecías. As profecias para a restauração do reino de Davi. Deixamos assim conosco, nesse tema, o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.